Então, dando continuidade aqui, não é isso? Aqui a marcação metabólica, e agora a gente entra na marcação diferencial com nitrogênio 15, não é isso? Então, a gente pode usar, que é muito mais barato do que você ter um aminoácido marcado isotopicamente, é você usar uma fonte de nitrogênio marcado com nitrogênio 15, não é isso? Então, você pode, então, crescer, por exemplo, aqui nesse caso, uma condição de um fungo especificamente numa condição e outra condição, e aí eu combino a marcação com nitrogênio 14, com nitrogênio 15, faço a tripsinização, faço uma separação normalmente bidimensional ou unidimensional, dependendo da velocidade do meu equipamento, e analiso por MS-MS, não é isso? Então, o problema do nitrogênio 15 é que, a priori, quando eu seleciono e fragmento os meus peptídeos, por exemplo, quando eu tenho dois precursores marcados, dois aminoácidos, um leve e um pesado, dois peptídeos, desculpa, um leve e um pesado, em que eu tenho arginina marcada, eu sei que vai me dar exatamente 6 Daltons de diferença sempre. Só que o nitrogênio 15 depende da quantidade de nitrogênio que aquele peptídeo incorpora, não é isso? E, obviamente, a quantidade de peptídeos, quantidade de nitrogênio que aquele peptídeo incorpora é diretamente proporcional, é proporcional ou correlacionado com a composição de aminoácidos que aquele peptídeo tem. Ou seja, então, primeiro, eu vou ter que fazer a identificação do meu peptídeo pela versão leve dele, não é isso? O precursor leve, a identificação pela fragmentação do meu precursor leve, calcular, teoricamente, qual é a massa da versão pesada, de acordo com o número de nitrogênios 15 que esse peptídeo tem, e aí buscar a diferença de massa, nesse caso aqui sendo mostrado, para buscar a massa do meu precursor agora na versão pesada. Entendeu? Já no Scilab, quando eu faço a incorporação do aminoácido, eu posso fazer quantificação relativa até de coisas que eu não identifiquei. E aí posso adicionar numa lista de inclusão para ele ser fragmentado numa segunda corrida até, não é isso? No nitrogênio 15, eu tenho que identificar primeiro, e depois da identificação, voltar para o espectro de MS1 e aí fazer essa quantificação pela área do pico. Entendeu? É uma das limitações, mas obviamente é muito mais barato, né? Isso foi otimizado, foi feito até para marcação metabólica de mamíferos, né? Organismo mamífero, com o nitrogênio 15, aminoácidos contendo nitrogênio 15, não é isso? Para a marcação metabólica também. Então, esse foi um paper também do Johnny Yates, do grupo do Johnny Yates, mostrando essa marcação aí de uma quantidade bem grande de proteínas identificadas aí com o nitrogênio 15, não é isso? Outra possibilidade de marcação que eu posso introduzir, que foi inicialmente proposto, se eu não me engano, pela primeira vez, se eu não me engano, foi um paper do Andrei Shevchenko com o Matthias Mann, que era a marcação enzimática que eu faço usando tripsina e água pesada. Então, imagina só, a tripsina ela faz uma hidrólise, não é isso? Ela cliva o peptídeo por uma hidrólise, ou seja, uma entrada numa molécula da água, né? Eu tenho uma molécula da água aqui, a clivagem, o que entra aqui na minha molécula aqui é um oxigênio pesado de uma molécula da água, não é isso? No meu peptídeo. Então, o que acontece? Se eu pegar a minha amostra, uma condição, a minha amostra leve, que foi tratada com tripsina normalmente, não é isso? E na outra condição, eu seco a minha amostra, e ao invés de botar água leve para digestão com a minha tripsina, eu boto água pesada com oxigênio 18. Lembrando que a água pesada aqui não é com deutério, tá, gente? É com oxigênio 18. E aí a minha tripsina, na hora que ela faz a clivagem enzimática, a hidrólise, ela introduz o oxigênio 18 no meu peptídeo, e aí eu tenho uma diferença aí de massa do meu peptídeo de 4 Daltons aí, porque na verdade ele tem a introdução aqui, dependendo do meu método, pode ser a introdução de uma molécula só de oxigênio ou de 2 moléculas de oxigênio pesado aqui na reação com tripsina, não é isso? Então, isso é um pouco, foi muito usado durante uma época, mas eles viram que era um pouco difícil de controlar essa reação de introdução de um ou mais
oxigênios pesados aqui na minha molécula. Então, a eficiência de marcação não era tão grande. Mas aí foram utilizados algoritmos que conseguiam predizer a eficiência de introdução de uma ou duas moléculas de oxigênio pesado aí no meu peptídeo e fazer, então, essa correlação, a correção, na verdade, do envelope isotópico do leve para o pesado para uma maior eficiência de marcação isotópica aí. Então, eles analisaram o comportamento de um número grande de peptídeos em relação à incorporação de oxigênio 18 com a enzima de tripsina pós-digestão, porque existem duas estratégias. Eu posso digerir o meu peptídeo, tirar a água e introduzir água pesada e botar a tripsina lá, e ela, de qualquer jeito, ela não vai clivar, porque já está clivado, mas ela vai continuar adicionando o oxigênio pesado. E aí eles conseguiram, então, criar um modelo universal da cinética dessa incorporação de acordo com a sequência de resíduos daquele aminoácido. E aí conseguiram fazer uma correlação específica para a eficiência de marcação. Mas isso caiu em desuso também, hoje em dia praticamente não é usado. Tá? E aqui, lembra que eu comentei com vocês da iodacetamida? Então, um dos primeiros, esse aqui foi o primeiro marcação com isótopo pesado que foi feito pelo grupo, na verdade, do Abersold, que é um grupo muito famoso também da espectrometria de massa, com o Steven Guigui, que depois também criou seu grupo separado, né? Mas o Steven Guigui era o primeiro autor e o Rudi Abersold era o último autor. E, segundo dizem, a ideia foi do Steven Guigui, né? Que era usar uma iodocetamida marcada. Mas não só isso, não só usar uma iodocetamida marcada. Aqui tem um grupo que você reage, que é o grupo reativo, não é isso? Que vai reagir com a sulfidrila da sua cisteína, não é isso? Para alquilação. E aí você adiciona aqui esse X aqui, eram os deutérios que você adicionava na versão leve ou versão pesada. Então podia na leve era hidrogênio, na leve, não é isso? E na pesada, com 8 Daltons de diferença, a versão pesada aí, contendo deutério, não é isso? E além disso, ela tinha uma biotina aqui. Era uma iodacetamida que tinha uma biotina. Então, se tinha uma biotina, eu podia fracionar, enriquecer, na verdade, por afinidades com a avidina, todos os peptídeos que tinham resíduos de cisteína marcados, que reagiram com a iodacetamida marcada isotopicamente, não é isso? Então, enriquecia para todos esses peptídeos com biotina e depois só analisava os peptídeos que tinham a cisteína como aminoácido. Né? E a gente sabe que a cisteína não é um aminoácido tão comum, tão frequente na sequência de proteínas, não é isso? Então, era uma fração daqueles peptídeos que você analisava, né? Mas aí você podia comparar, então, a intensidade do peptídeo leve e o peptídeo pesado, isolando esses peptídeos com a avidina. Então, além de você marcar isotopicamente, você enriquecia com biotina, que é a ligação entre biotina e streptavidina, se eu não me engano, são 10 a menos 15. Então, eu acho que é a ligação não covalente mais forte conhecida na natureza. Então, uma eficiência muito grande de enriquecimento que você tem, né? Então, o problema é que você analisa somente peptídeos contendo cisteína, mas, ao mesmo tempo, você reduz a complexidade da sua amostra, não é isso? Mas isso significa que você pode não identificar proteínas que não tenham peptídeos que não tenham cisteína, não é isso? O problema que acontece quando você tem uma quantidade muito grande de hidrogênio e deutério marcado é que esses peptídeos têm a cromatografia de fase reversa, ela é tão eficiente hoje em dia que, se você adicionar 8 deutérios, você começa a ter um shift no tempo de retenção do peptídeo marcado com deutério, o que não acontece quando você usa carbono, né? Porque a diferença para o carbono 12 para o carbono 13 é uma diferença... quando você usa hidrogênio para deutério, você dobra a massa, não é isso? Você dobra a massa. Do carbono 12 para o carbono 13, você não está dobrando a massa, é uma fração só ali, né? Então, na verdade, foi otimizado o ICAT depois para a substituição do hidrogênio e deutério pela presença de carbono 12 e carbono 13 com 9 Daltons de separação. E aí, finalmente, os peptídeos coeluíam precisamente do carbono 12 e carbono 13
e aí você podia fazer a quantificação usando o XIC, né? Então, obviamente, reduzindo a complexidade também significa que um monte de peptídeo, eu vou diminuir, eu vou perder um monte de peptídeo, né? E, consequentemente, eu vou reduzir a confiabilidade na minha quantificação e na minha identificação de proteínas, não é isso? Então, essa era a nova versão do iCat, não é isso? Que foi produzida depois, com o paper do Analytical Chemistry em 2006, onde você tinha a biotina, o sítio de clivagem, que era clivável, não é isso? Significa que você podia isolar o seu peptídeo com a tag de biotina e depois clivar ele para eluir. Porque é muito difícil você eluir a biotina da streptavidina. Às vezes você precisa de altas concentrações de agente calotrópico ou SDS para conseguir eluir essa ligação tão forte. Então é muito interessante botar um sítio de clivagem, onde o seu peptídeo então vai grudar na avidina através da biotina, e aí você cliva essa ligação e elui os seus peptídeos, né? E agora a versão pesada tinha 9 vezes carbono 13 e a versão leve 9 vezes carbono 12, né? E aí o seu grupo reativo aqui, que é a iodacetamida, presente na reação, não é isso? E aí foram surgindo, obviamente, outros métodos de marcação química. Eu selecionei alguns, por exemplo, o dimetil, porque é um método de marcação isotópico muito barato. Porque você tem essa reação que é muito eficiente, que acontece aqui, ó, entre o grupo epsilon amino de lisina aqui e o C-terminal, não é isso? E o N-terminal. E aí você tem essa reação que acontece sobre essas condições aqui, desse grupo aqui que é o dimetil, não é isso? Então, na verdade, você forma esse reagente aqui, ó, nessa presença aqui, desse reagente aqui, que esse carbono aqui pode estar marcado ou não. Ou você pode ter deutério ou carbono ali presente, não é isso? Então, esse carbono aqui, na verdade, esse carbono aqui vai ter ele na versão leve, na versão pesada, e esses dois hidrogênios aqui na versão leve e na versão pesada. Quando reagir com a cadeia lateral do seu peptídeo ou o N-terminal, você vai ter a versão leve, 28 Daltons, a versão intermediária, 32 Daltons, e a versão pesada, de 36 Daltons, não é isso? Então, você tem essas diferenças de massas aqui. A versão leve, a versão intermediária, a versão pesada. É uma reação muito eficiente de acontecer. Foi um Nature Protocol de 2009 e mostraram, então, que você conseguia fazer uma marcação de 3 condições diferentes de uma forma mais barata. Outra coisa que foi introduzido também é uma tag de afinidade aí, também é como se fosse uma iodacetamida, não é isso? Que é um grupo de reação que vai reagir com a cisteína, mas aí você tem um metal aqui, ó, que é um metal que é um metal exógeno, ou seja, um metal que você não vai encontrar dentro das células. Então você vai usar um metal bem diferente aí na estrutura da tag que você está usando. E aí você pode fazer quantificação absoluta dessas proteínas ou desses anticorpos ou dessas proteínas que você marcou para essa reação aqui, usando um ICP-MS. O que é o ICP-MS? Ele quebra em alta temperatura, quebra todas as moléculas dos seus peptídeos e resulta em átomos, não é isso? Só átomos vão aparecer ali. E aí, pelo sinal do átomo exógeno, que não existe dentro da célula, que você sabe que está ligado dentro da sua proteína, e pelo sinal, você consegue dizer, então, fazer a quantificação relativa da versão da quantidade que você tem ali da tua proteína contendo esse metal diferente aí. Então, pode ser 2 metais diferentes, ou mesmo um metal, só que uma versão com ou sem o metal, por exemplo. E aí você tem que fazer um split aqui, normalmente é feito no GEL 2D, na época do GEL 2D, onde você tinha aqui uma parte você dissolvia e fazia o ICP-MS, e a outra parte você fazia a proteólise para fazer uma identificação por MALDI ou por LCMS. Isso depois, eu estou mostrando mais isso, porque é uma coisa mais antiga, mas você tem um limite de detecção dessa época de 100 atomol, que era muito baixo, porque eu uso o CPMS para quebrar em átomo, e esse átomo não existe dentro da célula, você sabe que ele foi introduzido a partir dessa marcação que você fez, e hoje em dia você pode usar isso combinado com FACS, sorting, e combinar a espectrometria de massas com a citometria de fluxo, onde você tem um CPMS, e, por exemplo, você quer descobrir que célula é que está passando e contar a quantidade de células, você usa um anticorpo específico para uma célula, por exemplo, sanguínea, ou diferentes células sanguíneas, diferentes anticorpos, não é isso? Você tem um anticorpo para cada tipo de célula que você tem no sangue, por exemplo,
e você quer quantificar a quantidade de cada um dos tipos de celulares que você tem, por exemplo, no sangue. Células imunológicas, por exemplo, o sistema imune. E aí, cada anticorpo você marca com um átomo exógeno diferente. E aí, aquela célula que está passando no citômetro de fluxo, você sabe e você faz um ICP, acopla aquela citometria de fluxo de cada célula que está passando e faz um ICP-MS. E aí, pelo metal que você detecta ali, que a sensibilidade é muito alta, você sabe exatamente que tipo de célula que passou ali. E aí você quantifica com uma sensibilidade absurda os tipos celulares que você tem dentro da composição, usando um anticorpo marcado com metal exógeno que não existe dentro da célula. Então, é uma combinação muito legal aí que você tem, que teoricamente você está fazendo single cell, né? Então, você poderia também marcar uma outra proteína, uma proteína que você tem interesse, sei lá, eu estou interessado agora na quantificação de um receptor canabinoide, sei lá, vamos pensar assim, dentro da célula. E aí eu passo no citômetro de fluxo, cada célula que passa, eu quantifico a quantidade daquele metal exógeno que estava dentro daquela célula ali. E eu quantifico célula por célula, faço single cell, e eu sei a quantidade que proporcional faço a quantificação relativa da quantidade daquela proteína pelo sinal do metal que está ligado ao anticorpo que se ligou àquela proteína. Entendeu? Não sei se ficou um pouco confuso, mas é basicamente você fraciona as células por citometria de fluxo, sendo que cada célula você marcou as proteínas internas com um anticorpo, que esse anticorpo já vem previamente marcado com metal específico, e aí quando você faz o ICP-MS daquela única célula, como a sensibilidade é muito alta, você consegue detectar a quantidade daquele metal que estava ali dentro, e a quantidade daquele metal é proporcional à quantidade de anticorpo que se ligou especificamente àquela proteína que você tem interesse. Então, esse é um campo relativamente novo, mas que está evoluindo bastante. E aí, finalmente, a gente entra no eye track, que eu prometi também que ia falar para vocês, que é Isotope Tagging for Relative and Absolute Protein Quantification. Não é isso? Essa é a sigla que se entende por eye track, não é isso? Então, a gente pode marcar diferentes amostras. No caso do eye track, se eu não me engano, vai até 8 amostras diferentes. 8 condições diferentes que a gente combina, é chamado de multiplexar, né? Eu vou multiplexar a minha amostra. As proteínas são digeridas antes da marcação, então eu marco em nível de peptídeo, não é isso? O reagente iTrack, ele vai reagir com o N-terminal e o epsilon lisino de lisina, de arginina, desculpa, de lisina, desculpa. E aí você vai marcar, então, esses aminoácidos contendo esses resíduos, não é isso? Só que o mais interessante é que vocês vão ver que a quantificação que eu faço é no MS2. Porque, na verdade, quando eu combino as amostras, eu tenho cada condição tem 8 condições, né? Cada condição eu faço uma reação com um iTrack diferente. E esse iTrack é um reagente diferente em que a massa total deles todos é igual. Ou seja, eles vão gerar um pico único no MS1, mas quando eu fragmentar, eles vão gerar fragmentos que eu vou usar para quantificação. Bem, então, um pouco confuso agora, mas vocês vão entender aqui na estrutura do iTrack. Olha só, essa é a estrutura do reagente que a gente usa como iTrack. Então, ele vai ter o NHS, o grupo NHS, não é isso? Que é um grupo reativo muito, muito usado em química de proteínas, que reage muito bem com epsilon-amina de lisina e o N-terminal da proteína, não é isso? Eu tenho um grupo balanço aqui, que é um grupo balanço que eu vou ter esses átomos aqui presentes, que eu vou poder variar a massa entre 31 Daltons e 28 Daltons, por exemplo, e que é uma perda neutra quando eu fragmento e ligo isso no peptídeo. E quando isso está ligado ao peptídeo, quando eu faço uma fragmentação do tipo MS2, principalmente HCD, eu gero esse fragmento aqui, ó. Só que esse fragmento aqui, eu posso combinar os tipos de isótopos que eu boto aqui dentro, em termos de carbonos e nitrogênios, dessa forma aqui, em que um gera um pico do 114, outro reagente gera o 115 como fragmento, o outro 116, o outro 117, pela variação do número de carbonos 13 que eu estou adicionando, ou nitrogênios 15, que estão presentes nessa parte da estrutura da molécula que eu liguei no meu peptídeo aqui. Não é isso? E eu tenho esse grupo balanço aqui. Esse grupo balanço, eu balanço, de certa forma,
combinando a quantidade de carbonos 13 que eu tenho nessa parte da molécula, para que a soma disso aqui tudo sempre seja a mesma quantidade, 145 Daltons. Toda vez que eu combinar esse tipo de reagente aqui, dá 145 Daltons. Esse tipo de reagente aqui dá 145 Daltons. Esse reagente aqui, 145 Daltons. E esse também, 145 Daltons. Mas quando eu fragmento, essa parte da molécula vai me dar, num caso, um fragmento de 114, o outro caso, um fragmento de 115, 16 e 117, no caso do iTrack 4-plex. São 4 condições, não é isso? Então, o que acontece? Eu pego o reagente que tem o fragmento aqui de 114, mais 31 do grupo balanço, e reage com a primeira amostra que eu quero comparar. Então, todos os peptídeos vão estar marcados com esse tipo de reagente aqui. A segunda amostra eu reajo com 115 mais 30, que dá a mesma quantidade, 145. O outro com 116 mais 29, que dá 145. E o outro também com 117, 145. Todos os peptídeos na condição 1, 2, 3 e 4 que eu estou analisando. Então, aqui uma condição biológica, outra condição biológica, outra condição biológica e outra condição biológica. Eu combino tudo isso. Isso significa que, se aqui for o mesmo peptídeo, eu vou ter um pool de peptídeos aqui, em que esse peptídeo veio da amostra 1, esse da amostra 2, esse da amostra 3, esse da amostra 4. Porém, como ele é o mesmo peptídeo, ele vai ter exatamente a mesma massa molecular final. 145 mais a massa do meu peptídeo. Então, no MS1, ele vai dar um sinal único. Olha aqui, ó. No meu MS1, apesar de eu vir de amostras diferentes, ele vai dar um sinal único. Só que quando eu seleciono esse peptídeo para fragmentação, eu olho aqui os fragmentos gerados no espectro de MS2, eu tenho sinal do 114, 115, 116 e 117. Esse sinal é a quantidade de cada um dos peptídeos do mesmo peptídeo que veio de amostras diferentes. Então, aqui eu tenho uma razão de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, o mesmo peptídeo tinha a mesma quantidade em todas as amostras. E aí, no espectro de MS2, eu tenho o sinal dos meus, que a gente chama de report ion, ou seja, o ion reporter, que vai me dar a quantificação e a fragmentação do meu peptídeo para identificação. Então, no espectro de MS2, eu tenho a informação da identificação e tenho a informação da quantificação do meu peptídeo. Isso por quê? Porque quando eu fragmentar o meu peptídeo, eu vou quebrar o meu peptídeo nas ligações peptídicas, não é isso? E aí eu vou gerar o íon reporter que veio proveniente de cada uma das amostras que eu marquei, 114, 115, 116, 117. Então, por isso que a gente chama de isóbaros, a marcação isóbara, porque, na verdade, eu tenho a mesma massa molecular do precursor, mas quando eu fragmento, eu gero fragmentos de massas diferentes e cada massa é correlacionada com uma condição biológica, e como elas têm diferentes massas, eu comparo a intensidade desse pico em cada condição. Então, a grande vantagem, eu posso combinar várias amostras, depois a gente vai ver que pode combinar até 20 amostras diferentes, numa análise única, onde, teoricamente, eu não aumento muito a complexidade da minha amostra, porque todos os peptídeos do MS1, vindo das amostras diferentes, vão ter o mesmo sinal do MS1, mas quando eu fragmentar, eu pego a informação de quantificação aqui, não é isso? Olhando essa parte do espectro aqui de baixa massa, que é onde eu vou pegar o 114, 115, 116, 117, eu olho, faço a quantificação relativa e, ao mesmo tempo, eu identifico os meus peptídeos. Então, foi uma grande vantagem. Lembrando que o SciLac, por exemplo, ou a marcação isotópica, eu aumento a complexidade da minha amostra. Né? Se eu tenho a amostra 1 e a amostra 2, onde eu marquei uma com a leve, outra com a pesada, eu vou ter 2 picos no MS1, né? O pico leve e o pico pesado. Isso significa que o meu espectrômetro de massa vai estar fragmentando os picos tanto do leve quanto do pesado. Aqui não, ele vai estar fragmentando um precursor único, que é uma massa toda, porque todos vão ter a massa 145 mais a massa do peptídeo, ou seja, eu vou ter a distribuição isotópica aqui igualzinha dos meus precursores, mas quando eu fragmentar, eles vão cair e vão gerar os íons repórteres para cada condição para eu quantificar. Então, isso não foi escolhido, essa região de 114, 115, 116, 117, não foi escolhida aleatoriamente. Então, inicialmente, eles combinaram mais de 75 mil espectros, inicialmente vindo de espectro de Mal-de-Toff, nesse caso aqui, e viram que essa região aqui, entre o 113 e o 119, era uma região muito limpa quando você combinava espectros de MS2 de peptídeos. Então,
Então, não tinha, por exemplo, imonoais. Isso aqui são imonoais de histidina, quando você tem um aminoácido de histidina voando sozinho, arginina e fenilanalina, não é isso? Nesse intervalo aqui, você não tem íons imônios de nenhum dos aminoácidos, não é isso? Então, uma parte muito limpa do espectro. Então, uma parte interessante de você adicionar alguns fragmentos que você vai usar para quantificação. Então, foram isso que eles fizeram. Então, na verdade, você marca a amostra 1 com 114, a amostra 2 com 115, 116, 117. Faz redução... não, desculpa. Primeiro você tem a amostra 1, 2, 3, 4. Você faz redução, alquilação, digestão com tripsina. Quando você gerar os peptídeos, você marca um com 114, 115, 116, 117. Combina tudo num tubo só. Faz um pré-fracionamento ou não, né? Normalmente a gente faz um pré-fracionamento com Hillick e depois faz a análise em cromatografia de fase reversa acoplada à espectrometria de massa. O precursor vai sair igual. Quando fragmentar, eu consigo separar a amostra 1, 2, 3, 4 em termos quantitativos. Então, muito interessante a estratégia. Aqui mostrando a mistura de peptídeos para 1, para 1, para 1. Aqui de 1 para 5, para 2, para 10, mostrando a razão dos 114, 115, 116, 117 no meu espectro de massa. Não é isso? Então, além disso, o iTrack, que é a tag que você adiciona no seu peptídeo, no caso de MALDI, principalmente, mas também a gente vê esse efeito um pouco no LC-MS-MS, você aumenta a quantidade de cargas e aí, consequentemente, você melhora a fragmentação. Olha o peptídeo, o mesmo peptídeo marcado, fragmentado, e o mesmo peptídeo não marcado, fragmentado. Você vê que ele tem uma intensidade muito maior dos íons fragmentos dele ali presentes. Isso ioniza com uma eficiência maior ali. E aí você tem a otimização do processo, onde você tem a criação, então, do iTrack com 8 condições diferentes, onde você tem o 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 121. Por que, na verdade, a gente pulou 120? Porque, na verdade, a gente tem a interferência do íon imune da fenilanalina, que aparece ali, não é isso? Então, a gente não usa esse canal aqui do 120, a gente usa o 121. E aí a gente faz a mesma combinação de estruturas, onde você tem 113 mais 192, dá mesmo somatório, aqui é o grupo balanço, não é isso? Onde o somatório das massas sempre é igual, mas quando eu fragmento, gera fragmentos com massas diferentes, e eu consigo identificar, então. Eu tenho esse espectro de massa de MS-MS, onde eu identifico o meu peptídeo, olho essa região de baixa massa molecular, se eu der um zoom ali, eu vou ter o sinal de cada condição biológica e eu faço a quantificação relativa de cada condição biológica aí que acontece, não é isso? E aí, tem o iTrack, então, de um número maior de condições, não é isso? Onde você tem 8 condições, 103, 114, 115, 116, 117. Esses aqui são os fragmentos que a gente gera, não é isso? Conforme eu vou incorporando isótopos, eu vou aumentando a massa dele em 1 Dalton, não é isso? Então, aqui no final 121, o fragmento inteiro é marcado isotopicamente. Mas como ele ioniza igual, fragmenta igual, ele vai lá e eu posso usar, então, a intensidade desse pico para comparar com esse, com esse, com esse, com esse, em 8 condições biológicas diferentes. Então, esse é o meu fragmento gerado, esse é o meu grupo balanço, que eu uso para equilibrar e gerar a mesma massa isóbara, e aqui o meu grupo reativo, não é isso? Que vai reagir com o meu peptídeo. O problema é que quando o iTrack foi criado, inicialmente ele só funcionava para instrumentos do tipo QTOF, porque o QTOF não tem a regra de 1/3. Eu não sei se o Fábio comentou com vocês, mas os instrumentos do tipo TRAP, ou Ion Trap, né, como a gente chama, eles têm a regra de 1/3, ou seja, 1/3 inicial do espectro, você não consegue ter uma intensidade boa do sinal, porque você não consegue estabilizar os íons naquela área de massa ali. Então, você perde a chamada regra de 1/3. Então, na verdade, você tem que usar estratégias diferentes. Você pode usar um MS3 no Ion Trap, ou um PQD, que era um pseudo-MS2, ou um HCD, que é uma célula diferente de fragmentação, como o Fábio falou, né? Uma célula de High Collision Dissociation, que é tipo um quadrupolo, uma fragmentação tipo quadrupolo, ou ETD para fragmentação do íon balance ali, e usar instrumentos diferentes, né? Mas nessa época, quando apareceram os instrumentos do tipo Orbitrap, que tinham o CID e o HCD, inicialmente a célula HCD não tinha uma eficiência muito boa de fragmentação, porque ela tinha normalmente uma energia muito alta
e era difícil você otimizar e variava muito a qualidade da célula HCD de instrumento para instrumento também. Então, o que eles faziam? Era isolar o mesmo precursor, fragmentava em alta energia no HCD, e aí pegava o sinal dos íons reporters, não é isso? E combinava esse espectro com um espectro de CID normal, onde você tinha capacidade muito boa de identificação dos peptídeos. Então, usava o espectro de CID para identificar o peptídeo e o sinal do mesmo precursor em HCD para usar uma energia bem alta para gerar bastante sinal de fragmentos, e aí combinava o espectro de HCD com CID para uma busca e quantificação. Não é isso? Então, foi um paper do pessoal do Carl Metzger mostrando essa possibilidade da combinação da mesma fragmentação do precursor em HCD e CID. É óbvio que você perdia tempo de aquisição, né? E cada precursor você tinha que fragmentar em HCD e em CID, em CID, para você obter um espectro combinado, né, de CID e HCD, para você poder fazer a quantificação a partir dos dados do HCD e a identificação do peptídeo a partir do CID. E aí a Thermo percebeu essa grande jogada da possibilidade de usar essa marcação isóbara, porque você não aumenta a complexidade da sua amostra, não é isso? E você consegue multiplexar um monte de amostras e criou um reagente praticamente muito parecido, com a estrutura muito parecida, só que é chamado de TMT, não é isso? Então, essa é a estrutura da molécula aí, onde basicamente você tem a mesma coisa, um grupo reativo, um grupo de normalização de massa, que é o grupo valance, mas que eles chamam de normalização de massa, só para não saber, não chamar da mesma coisa, e um fragmento de TMT, não é isso? Isso possibilitava, então, com essa estrutura aqui, até 6 reagentes diferentes, não é isso? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando a possibilidade de 11 reagentes diferentes, usando a mesma estratégia com TMT. Então, você combina 11 condições diferentes. Por exemplo, você pode usar triplicatas biológicas, 3 triplicatas biológicas, 3 triplicatas biológicas, 3 triplicatas biológicas e 2 controles, por exemplo. Aí você pode brincar da forma que você quiser, numa corrida única de identificação, onde você quantifica pela fragmentação e identifica pela fragmentação. Então, cada precursor aqui, você tem envelope isotópico, por exemplo, do precursor. Eu posso isolar um envelope isotópico, que nesse caso, não sei porque ele está mostrando o segundo envelope isotópico sendo isolado, mas poderia ser o primeiro, não é isso? Eu fragmento e no MS2 eu separo cada uma dessas amostras aí e faço uma quantificação relativa das diferenças desse peptídeo em cada condição e aplico uma estatística para dizer o que está significativamente diferente de uma amostra para outra em relação a essa proteína especificamente, vinda desse peptídeo que eu quantifiquei. É isso. Então, isso aumenta o throughput, a velocidade de análise da sua espectrometria de massas absurdamente. Porque, ao invés de analisar amostra por amostra num gradiente, por exemplo, de 180 minutos, agora eu estou analisando 11 amostras diferentes no mesmo gradiente de LCM e SMS. Agora, o grande problema, principalmente para nós brasileiros, né, é que o preço disso é muito alto. Né? É um reagente muito caro, principalmente nessa versão de 11 condições diferentes. Né? É muito caro, é cerca de R$8.000, pelo menos. Eu não estou lembrando agora se é R$8.000 ou $8.000. Estou na dúvida. O de 4 condições é um pouco mais barato. E aí é isso, né? Esse é o reagente que você tem aqui. E aqui foi uma proposta do Steven Guigui, de novo. Você vê que as grandes descobertas normalmente são de grupos repetitivos, por isso que eu gosto de falar o nome deles, porque vocês vão ouvindo sempre os nomes das pessoas muito parecidas ao longo da história da quantificação de proteínas. Né? O que ele propôs? Ele propôs, na verdade, combinar a condição do TMT de 11 condições, é o 11-plex, não é isso? Com o 4-plex, e aí com uma condição de 6 condições, não é isso? E aí, na verdade, formar uma combinação dessas condições, permitindo eu combinar, então, 11 condições, gerando, então, 16 condições possíveis, onde eu tenho um tipo de TMT e outro tipo de TMT aqui combinado, com massas diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, esse 126 aqui, e aí eu posso combinar um reagente da track, e aí, na verdade, eu vou ter diferenças de massas aqui,
No MS1, não é isso? Eles não são totalmente isóbaros, porque agora eu tenho 2 pools dessa condição mais essa condição aqui, mas eu só multiplico a complexidade da minha amostra por 2, não é isso? Eu gero 2 isótopos diferentes. Então, quando eu fragmentar isso, eu vou gerar um pool de TMT, de íons repórteres de TMT, e eu fragmentar esse outro grupo marcado aqui de TMT, vindo de amostras biológicas diferentes, eu vou gerar outros grupos de TMT. E aí eu posso ampliar o número de multiplexagem que eu faço dos meus peptídeos, não é isso? Na combinação. E aí a mesma coisa, né? O reagente é muito parecido de novo, só que isso aqui é o TMT de 16 condições diferentes, não é isso? Combinado com um TMT de 11 condições diferentes, gerando o somatório dessas combinações aqui de amostras biológicas. Só que esse tem uma massa diferente desse daqui, não é isso? Só que eu marco uma condição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, 11 condições, e a outra eu marco outras biológicas numa condição, 2 condições, 3, até 16 condições. Eu junto 16 mais 11 aqui, e aí, na verdade, eu vou formar lá 27 condições diferentes, sendo que eu vou gerar 2 picos no MS1. Um pico para o 11-plex e um pico para o 16-plex. Mas aí eu posso combinar 21 amostras diferentes. Óbvio que aumenta um pouco a complexidade das minhas condições, mas eu combino 21 amostras diferentes. Não é isso? E a sensibilidade do iTrack também aumenta muito, porque eu posso usar uma quantidade bem pequenininha de amostras de cada uma. Por quê? Porque eu uso uma quantidade, cada condição dessa contribui com uma quantidade muito pouquinha de proteína. Porque quando eu somar tudo isso, ele vai somar no sinal de um precursor único para a fragmentação para o MS2. E no MS2, que eu vou fazer a quantificação pelos íons repórteres, não é isso? Então, passar uma quantidade muito pequenininha. Isso é muito interessante, está sendo muito usado para single cell, para quantificação de single cell. Então, single cell proteomics, que é um campo muito novo e que muito promissor, e mimetizando aí o single cell RNA-seq, não é isso? Em que você consegue mapear diferentes populações de células, por exemplo, dentro de um tumor, ou mapear diferentes condições celulares ou ciclo celular diferentes de célula para célula, ou até fenômenos estocásticos que acontecem em cultura de célula mesmo, células que têm expressões diferentes de proteínas em determinados momentos, né? E isso, para single cell, é muito interessante a utilização desses TMTs, porque você soma o sinal de cada célula diferente num precursor único. E aí você consegue fragmentar e obter um espectro bom de amostras minutas aí de amostras provenientes de uma única célula. Esse é o limite. Esse é o estado da arte em termos de sensibilidade em espectrometria de massas. Óbvio que você ainda tem um limite ainda, você consegue identificar 1000 proteínas, normalmente, fazendo single cell, mas ainda é possível. Aqui, para mostrar para vocês, um dos grandes limitantes eu falei só bem agora do iTrack, agora eu vou falar um pouco mal do iTrack do PT. Existem 2 limitações básicas dessa estratégia de quantificação. Primeiro, porque é muito comum você, pela janela de isolamento do seu precursor, você coisolar mais de um precursor marcado com iTrack. Isso aqui, o sinal dos seus íons reporters combinados com mais de um peptídeo ali. E aí essa quantificação atrapalha um pouco. Outra coisa é o achatamento, o intervalo dinâmico do muito pequeno de análise quando você usa o sinal do MS2 dos íons reporters. Então, ele tem um achatamento. Então, você não vai ver grandes diferenças, sei lá, de 5 vezes no sinal do iTrack. E aí, o que o Steven Guigui propôs, nesse caso aí, é o fazer o multi-NOT, que é essa proposta. NOT, para quem não sabe, é uma fenda, né? Chamada de fenda, né? E aí, era o quê? Você selecionava o precursor, e aí provavelmente esse precursor podia ter contaminação de outros precursores, mas aí você fragmentava no MS2, selecionava aqui o espectro de MS2, selecionava alguns fragmentos do MS2 e fazia um MS3. E a partir do MS3, no HCD, que você usava o sinal dos íons reporters para quantificação.
e não mais do MS2, entendeu? Porque do MS2 ele teria uma contaminação muito maior aí de outros precursores. Mas selecionando dentro do espectro de MS2 um fragmento, e aquele fragmento vai conter também os íons reporters, quando eu refragmentar isso, eu diminuo a interferência, a quantidade de interferente que eu tenho ali, né, no meu precursor. Isso aqui com interferência no TMT no MS2. Isso aqui, ó, sem interferência, quando eu uso o MS3 para quantificação. Então, melhora muito usando essa estratégia que o Steven Guigui propôs. O lado negativo disso é que eu preciso de um instrumento muito específico, que é o Fusion, nessa época, não é isso? Que ele propôs, que é um instrumento extremamente caro, porque ele combina tanto o linear trap, o dual trap, né, que é o linear trap com duas câmeras diferentes, com um Orbitrap, ao mesmo tempo que você tem uma célula HCD ali também presente. Então, você consegue fazer um MS3, coisa que o Exactive não consegue, né? O Exactive não consegue fazer um MS3. Não tem como você resselecionar os fragmentos de MS2 e fazer um MS3. Já o Linear Trap, ele consegue fazer MSAN, não é isso? Selecionar um MS2, selecionar um fragmento do MS2, fazer um MS3, selecionar um fragmento do MS3, fazer um... E assim sucessivamente. Já foi feito, se eu não me engano, até MS quinta, sem perder sinal, aparecendo sinal ainda até MS quinta num linear trap, né? Então você precisa de um instrumento muito específico para você fazer isso. E aí foram utilizadas várias aplicações para eye track, né? Principalmente com múltiplas condições, onde você podia ver localização de proteínas dentro da célula. Então, como é que você fazia essa localização de proteínas dentro da célula? Você fazia um fracionamento da célula por um gradiente de Percol, por exemplo. Nesse gradiente de Percol, você coletava cada uma das frações, marcava com um canal de eye track, e em cada uma dessas frações, obviamente, você tinha um tipo de organela diferente ali presente, não é isso? E aí, pelo perfil de identificação dessas proteínas e a quantificação relativa dessa proteína em relação a cada uma dessas frações, você poderia, então, agrupar as proteínas de retículo endoplasmático, membrana plasmática, vacúolos membranares, plastídeos, aparato de Golgi, e aí você fazia uma localização dessas células dentro da célula usando marcações de eye track, por exemplo. Né? Então, você conseguia fazer a sublocalização celular usando esse eye track. Vou acelerar um pouquinho, se tiver ok para vocês, vou pular isso. Isso aqui é só para comentar um pouquinho para vocês, que foi uma combinação, foi chamado de SciLab. É uma combinação de isóbaro, onde você tem um grupo balance também, um grupo repórter, mas agora mais ou menos mimetizando uma biotina. Né? Isso você tinha um grupo reativo aqui, que reagia com sulfidrila, e um grupo de afinidade aqui com uma biotina para isolamento. Então, era isóbaro também, o que aumenta a sua análise, a capacidade de análise e multiplexagem no seu espectrômetro de massa, no seu LCMS-MS, mas, ao mesmo tempo, diminuindo a complexidade, porque você só pegava peptídeos que tinham cisteína, e também tinha a sua tag de afinidade para isolar esses peptídeos, não é isso? Então, isso foi uma combinação dessas duas estratégias. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Isso aqui é aquilo que eu comentei, é só para mostrar o paper original do Steven Guigui, mostrando aquela estratégia de usar multiplexagem em canais diferentes. Ou seja, isso aqui são vários eye tracks isóbaros, por exemplo, da forma leve, vários canais isóbaros da forma média e vários canais isóbaros da forma pesada, com 8 Daltons de diferença e 9 Daltons de diferença. Quando eu fragmentar isso aqui, eu vou fazer a quantificação desse mesmo peptídeo em vários canais biológicos, esse daqui em vários outros canais biológicos e esse aqui em vários outros canais biológicos. Ou seja, é uma estratégia, é um isóbaro, mas com diferentes massas moleculares entre os tipos de tags que eu uso. Ou seja, esse canal aqui, por exemplo, veio desses Ions Reporters aqui. Esse outro veio de outro grupo de Ions Reporters e assim sucessivamente. Não é isso? Então, aqui está mostrando bem precisamente isso. O MS1, não é isso?
eu tenho essas 3 massas diferentes aqui, um grupo de pool de TMT, outro grupo de TMT e outro pool de grupos de TMT. Então, quando eu fragmento esse leve aqui, eu tenho esse grupo de pull reporters das minhas amostras. Então, aqui eu tenho 6 canais diferentes. Uma massa diferente de outro TMT é o grupo médio. Quando eu fragmento, eu tenho mais 6 informações biológicas de outro grupo. E o meu pesado, quando eu fragmento, eu tenho informação de mais 6 grupos de TMT biológicos. Então, com isso, eu consigo hiperplexing, que é o chamado de hiperplexar, em 18 condições de TMT com 6 plex diferentes cada um, com massas diferentes. Então, eu tenho o TMT leve, o TMT médio e o TMT pesado. Cada um desses combinando massas diferentes de ion reporters. E, no final, eu consigo complexar 18 amostras. É óbvio que, nesse caso, eu aumento a complexidade da minha amostra 3 vezes. Porque cada pool de peptídeos vai ter 3 massas diferentes. A massa leve, a massa média e a massa pesada. Ou seja, a ideia é mais ou menos uma combinação de uma marcação metabólica, uma marcação com isótopos diferentes, né? Isso onde eu vejo a massa diferente no MS1 e o isóbaro. Então, nesse caso aqui, eles são todos isóbaros, mas diferente desses aqui, que são isóbaros também, e diferente desses aqui, que são isóbaros, com massas diferentes. Então, eu faço o hyperplexing, então essa possibilidade de combinação até de 18 amostras, que aumenta absurdamente a minha capacidade. Então, por exemplo, se eu fizesse um gradiente de 1 hora, eu ia demorar 18 horas para fazer 18 amostras. Agora eu faço 18 amostras em 1 hora. Olha como aumenta a minha capacidade, não é isso? Além disso, eu tenho uma capacidade estatística muito maior se eu tenho condições biológicas maiores, né? Número de condições biológicas maior, né? Isso aqui é só para mostrar um outro método de quantificação, agora entrando na quantificação label free, não é isso? Que é usando uma coisa muito parecida, mas normalizada. É como se fosse uma contagem espectral, o número de MS/MS, mas normalizando a contagem espectral para o número de peptídeos teoricamente observados para aquela proteína. Porque foi visto que proteínas que são maiores, normalmente você tem um número espectral maior, diretamente proporcional ao tamanho dessas proteínas, não é isso? O tamanho do... Então, na verdade, é normalizado por isso. Isso aqui não é tão importante assim. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a quantificação absoluta, né, que essa é bem interessante. Então, uma coisa mais direcionada. Eu tenho meus alvos, algumas proteínas que eu quero quantificar absolutamente elas, em detrimento de várias outras que estão naquele pool da minha amostra. Quero quantificar centenas de proteínas, ou uma proteína, ou 2, ou centenas, só centenas ali dentro daquele milhares e milhares de proteínas que estão na minha amostra. Então, tem a minha proteína de interesse, eu sintetizo um peptídeo, então é um pouco caro, não é isso? Que eu tenho que mandar sintetizar o meu peptídeo que está ali dentro da estrutura primária da minha proteína, só que eu sintetizo esse peptídeo marcado isotopicamente. Posso, por exemplo, botar uma arginina, uma lisina, por exemplo, marcado na sequência do meu peptídeo tríptico, não é isso? E aí eu pego a minha amostra, adiciono o meu peptídeo marcado no meu pool de proteínas, não é isso? Vou digerir minha proteína, vou analisar para o espectrometria de massa, vou medir a intensidade dos 2 peptídeos, do leve, que veio da minha proteína, e do pesado que eu adicionei, e vou calcular exatamente a concentração da minha proteína absolutamente dentro da minha amostra, porque eu sei exatamente a quantidade que eu botei do meu peptídeo pesado, e aí eu consigo extrapolar, então, para ver a quantidade que eu tenho do meu peptídeo endógeno. E aí eu faço uma quantificação absoluta. É isso. Agora, para isso, eu tenho que definir quais são os peptídeos que são ótimos para serem usados para quantificação absoluta. A gente normalmente chama de peptídeos aqua, tá, gente? É um termo que foi muito usado aí, que chama Absolute Quantification. Então, são peptídeos aqua, porque são peptídeos usados para quantificação absoluta. Então, para selecionar esses peptídeos aqua, eu preciso de selecionar, primeiro, um peptídeo que ioniza bem da minha proteína, não é isso? Excluir peptídeos que contêm aminoácidos com modificações da cadeia lateral, não é isso? Por exemplo, metionina pode ser oxidada. Então, e esse controle de oxidação da metionina normalmente na preparação, a variação da oxidação de metionina normalmente dentro da preparação de amostra que acontece essa oxidação de metionina. Então, eu não consigo controlar isso. Posso aumentar a oxidação ou diminuir. Então, peptídeos que contêm metionina, normalmente eu já excluo logo de cara. Por quê? Porque a minha quantificação não vai ser precisa. Porque se eu tenho a população do meu peptídeo normal sem estar oxidado, e mais o peptídeo com metionina oxidada, e eu não tenho esse controle, então eu vou excluir esses peptídeos que podem sofrer reações na cadeia lateral, não é isso?
Eu vou excluir também, normalmente, peptídeos muito hidrofóbicos ou muito hidrofílicos da cromatografia líquida, porque normalmente esses peptídeos não são bons para quantificação, por várias razões. Eu vou excluir peptídeos também que contêm um sítio próximo de clivagem da prolina ou de resíduos ácidos, porque eu sei que esse peptídeo, então, ele não vai sofrer uma clivagem boa pela tripsina, então não é um peptídeo aqua que eu vou poder utilizar para quantificação. Normalmente vou tentar excluir peptídeos, é difícil de prever isso, mas vou tentar excluir peptídeos que têm modificações pós-tradicionais. Então, normalmente você faz uma busca no banco de dados se esse peptídeo já foi reportado como tendo modificações pós-tradicionais, e você não usa ele, porque aí você vai ter população. Parte dos peptídeos vão sofrer a modificação pós-tradicional, parte não. Então, a minha quantificação não vai ser precisa também. E vou usar somente peptídeos específicos para uma proteína. Porque se esse peptídeo é compartilhado com mais de uma proteína, a minha quantificação é furada também. Eu não vou conseguir quantificar uma proteína só, porque o sinal daquele peptídeo está sendo contribuído por mais de uma proteína diferente, porque eles têm aquele peptídeo idêntico, o peptídeo tríptico idêntico entre essas duas proteínas, não é isso? E aí foi visto também essa quantificação absoluta em gel e solução, de novo, pelo grupo do Steven Guigui, que mostrando a possibilidade de você adicionar esse peptídeo. A desvantagem da quantificação absoluta usando o peptídeo que você faz o spike in é que você não está mimetizando as condições de digestão, não é isso? O peptídeo, você adiciona ele já digerido, já como um peptídeo tríptico marcado isotopicamente. Então, se o seu peptídeo não sofrer uma clivagem 100% de clivagem por tripsina, seu peptídeo endógeno, ele vai gerar uma quantidade diferente da quantidade real que estava lá inicialmente, não é isso? E aí, para isso, surgiu essa tecnologia, que era o Concat Absolute Quantification, que é uma tecnologia em que você quer quantificar um número N de proteínas, então você seleciona aqui, por exemplo, peptídeos proteotípicos que você quer identificar de um pool de proteínas diferentes, e aí você faz a síntese de um gene artificial, sintético, que contém todos esses peptídeos juntos, numa sequência única de uma proteína. E aí você gera uma proteína marcada isotopicamente, você expressa essa proteína marcada isotopicamente, então você vai purificar essa proteína, e aí você vai fazer o spiking dessa proteína. Então você tem a sua proteína, o polipeptídeo, que é a combinação desses diferentes peptídeos aqui, numa proteína artificial única, ou seja, que vai sofrer clivagem, e só depois que ela sofre a clivagem, que ela dá origem, então, aos peptídeos originais, que são os peptídeos marcados isotopicamente, que você vai comparar com a proteína endógena que você quer quantificar. Ou seja, você começa a mimetizar um pouco mais a possibilidade de clivagem de tripsina, já que para gerar o peptídeo marcado isotopicamente, a tripsina vai ter que primeiramente clivar essa proteína, esse polipeptídeo artificial que você criou. Não é isso? Então, se você tiver algum problema na digestão de tripsina que vai atrapalhar a sua quantificação, com esse método de quantificação, com essa tecnologia, você vai mimetizar exatamente, porque se a tripsina clivou mal a sua proteína endógena, ela vai clivar mal também o seu conquete, o seu polipeptídeo sintético, não é isso? E aí você mimetiza melhor. Então você adiciona o que conquete da proteína, faz a extração e a digestão, não é isso? Aí você gera os peptídeos e aí sim você vai ter o resultado do peptídeo leve e pesado para cada um dos peptídeos que você quantificou, e aí você sabe a quantidade absoluta que você adicionou desse polipeptídeo aqui, então você sabe a quantidade absoluta de cada um dos peptídeos ali presentes. Não é isso? Eu vou pular isso aqui, porque eu já falei, combinei basicamente, já comentei basicamente tudo isso. E agora eu vou comentar um pouquinho da quantificação absoluta em larga escala. É possível fazer uma quantificação absoluta em larga escala, e essa foi uma ideia legal de um grupo do Japão, se eu não me engano, que publicou na Nature Biotechnology, em que eles sintetizavam o peptídeo leve, olha só, porque o caro de sintetizar o peptídeo pesado é você fazer enriquecimento de isótopos, não é isso? Então, os isótopos são caros. Um peptídeo isotopicamente marcado é muito caro, mas um peptídeo leve é muito barato. Então, o que você faz? E hoje você sintetiza peptídeos leves em quantidades cavalares de uma forma muito barata.
Então, o que você faz? Você marca a sua célula metabolicamente, ou seja, todos os peptídeos da célula vão estar marcados, vão estar pesados, na forma pesada, e você sintetiza o peptídeo leve e quantifica esse peptídeo leve, e aí você consegue fazer uma quantificação absoluta daquele peptídeo leve. Então, daquelas proteínas, você já sabe a quantidade absoluta daquelas proteínas, dessas proteínas que estão presentes a partir desse peptídeo sintético que você adicionou. Então, você pode comparar agora o proteoma da sua célula que você marcou com aminoácidos pesados, não é isso? Com um tecido, por exemplo. Que tecido, obviamente, você não pode marcar metabolicamente, principalmente um tecido humano. Então, um cérebro de tecido, uma marcação de um cérebro, por exemplo, de tecido humano, você não consegue, a priori, fazer a quantificação absoluta dos peptídeos que estão ali. Só que se eu sei a quantidade absoluta da minha proteína marcada, que está nessa célula aqui, e ela está marcada, e eu combino com o meu tecido biológico, eu consigo, então, se eu sei a quantidade absoluta agora da proteína que veio da pesada aqui, dessa daqui, eu consigo quantificar a da leve que veio do meu tecido. Então, agora eu faço uma quantificação absoluta de um tecido que não é possível fazer uma marcação metabólica. Agora eu consigo fazer uma quantificação absoluta em larga escala, a partir de peptídeos sintéticos leves. Então, isso foi um grande avanço, é muito bonito, mas ainda não foi amplamente explorado ainda essa possibilidade. Mas uma vez que você sabe a quantificação absoluta de cada um desses peptídeos nessa célula modelo que você usa, você pode comparar com outro tecido biológico onde não tem a possibilidade de marcação, porque você já sabe o sinal do pesado aqui, a quantidade absoluta dele, porque você usou peptídeos sintéticos leves, e aí compara com o sinal, com a intensidade do sinal do peptídeo vindo do tecido e quantifica absolutamente. Vamos lá. Quantificação label free. Eu vou pular esse slide também. Eu vou pular esse realinhamento de cromatogramas, porque a gente já comentou isso bastante também. Ou seja, se eu quero quantificar corridas diferentes que foram de condições biológicas diferentes que foram feitas em paralelo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é realinhar o meu cromatograma, não é isso? Para ver se os meus precursores que eu quero comparar estão alinhados precisamente em termos de tempo de retenção, para que as áreas sejam comparadas entre eles, não é isso? E aí, para isso, existem programas, não é isso? Que a gente vai usar, um deles é esse OpenMS, que faz ele calcula a área desse envelope isotópico aqui. Não lembra que a gente falou que a gente pode comparar a área do pico monoisotópico? Mas eu não lembro exatamente agora quem perguntou, mas que a gente poderia usar a área de todo o envelope isotópico também, para comparar, então. Tá bom? Isso aqui eu vou pular, isso aqui eu já vou pular. Vou pular, senão não vai dar tempo. Eu vou mostrar um exemplo bem rápido de quantificação label free, de como você pode usar a quantificação label free de um modo bem simples para questões experimentais que você quer comparar, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui a comparação entre o quanto você consegue recuperar de peptídeos de um purificado de um complexo proteico, que é chamado Anaphase Promoting Complex, que eu já comentei com vocês, não é isso? De Saccharomyces cerevisiae. Esse complexo tem 3 unidades, então foi feita a purificação por afinidade, usando essa tag aqui, não é isso? Em células de Saccharomyces cerevisiae, que é chamado de TAP tag, não é isso? Eu tenho uma proteína A aqui, eu adiciono essa sequência aqui dessa tag na minha proteína de interesse, que foi a CDC16, que é uma das proteínas do complexo que eu tenho interesse, e aí eu purifico a minha proteína por essa tag aqui que eu tenho. E é uma purificação em tandem. Por que em tandem? Porque, primeiro, eu grudo a minha proteína A numa bid de IgG. Existe uma interação entre IgG e proteína A, não é isso? Aí eu passo o meu lisado celular aqui, vai grudar a minha bait com todas as proteínas do complexo grudados nessa bid aqui, né? Essa bid que contém IgG. E agora eu não eluo em condições normais, por exemplo, pH ácido, seja lá o que for. Eu eluo especificamente com uma enzima, que é uma protease, que é chamada TEV, que cliva num sítio específico que eu adicionei na sequência da tag da minha proteína. Então, vai eluir especificamente só essas proteínas que contêm esse TEV aqui na sequência. E TEV não existe na sequência do genoma humano. É uma sequência de tabaco, de vírus de tabaco. Então, a sequência é adicionada aqui, você cliva especificamente e elui para uma segunda coluna. E aí,
essa segunda coluna é de calmodulina e existe uma interação muito grande entre calmodulina e calmodulin binding peptide. É um peptídeo ligador de calmodulina. E essa ligação requer cálcio. Então, eu ligo essa ligação na presença de cálcio e depois eluo especificamente com EGTA. Esse EGTA, então, vai permitir que eu elua especificamente o meu complexo de uma forma bem limpinha. Não é isso? Vocês vão ver aqui no gel que você praticamente elui o seu complexo de uma forma muito limpinha. Olha aqui, ó, aqui é um gel do complexo purificado. Como vocês podem ver, algumas bandas não dá para ver de dentro, mas a gente consegue identificar por espectrometria de massas. Mas todas as bandas que eu vejo, eu identifiquei por espectrometria de massa e exatamente subunidades do meu complexo, do APC Complex, não é isso? E aí o que a gente fez? A gente pegou o eluído dessa coluna do último passo de eluição, a gente modificou um pouco o protocolo de eluição para não ter detergente, porque antes eles usavam detergente, então a gente tirou detergente e inibidores de protease, que também eles usavam no último passo de eluição. E a gente dividiu a amostra exatamente em dois. Em uma amostra a gente fez digestão em solução, só uma limpeza com C18, e fez uma análise de um gradiente longo de 180 minutos, 150 minutos aqui no LTQ Orbitrap. E do outro lado, a gente correu um gel, precipitou, porque não dá para você fazer o volume grande aqui, não dá para você fazer o load num gel, então você tem que precipitar com metanol cloroforme, correr um gel e cortar em 16 fatias. E cada fatia a gente correu um gradiente de 60 minutos da digestão em gel, dos produtos dos peptídeos da digestão em gel. A gente correu no gradiente de 60 minutos, 16 vezes, não é isso? Então aqui é uma corrida de uma vez, de um gradiente de 150 minutos, aqui uma corrida de 16 vezes de 60 minutos, não é isso? E aí a gente quer comparar as quantidades que estão aí presentes, não é isso? A primeira coisa a gente foi olhar a quantidade de MS/MS. Obviamente, se eu fiz a digestão em gel e cada fatia do gel eu fiz uma análise em um cromatograma de 60 mil, o total de MS/MS na minha análise em gel, na digestão em gel, é muito maior, 31 mil espectros de MS/MS que a gente obteve, usando aí na época o LTQ Orbitrap XL, não é isso? E o total de MS/MS que a gente obtinha na digestão em solução era essa quantidade de 9.200 aí. Só que a porcentagem de espectros que eram identificados contra o banco de dados correlacionados com as minhas proteínas presentes no complexo, 69% era em gel, não, calma aí, espectros sem match no banco de dados, desculpa. A quantidade de espectros que não tinha match nenhum contra o banco de dados, espectros de MS/MS, era de 69% no em gel e 65% no em solução. Só que 30% dos meus espectros eram relacionados a proteínas ligadas, no em solução, eram relacionados com proteínas ligadas a proteínas presentes no complexo, enquanto só 19% na digestão em gel eram correlacionados com as proteínas do meu complexo. E sendo que 12% no gel eram correlacionados com tripsina e queratina, ou seja, uma quantidade muito maior de tripsina e queratina na digestão em gel, porque você manipula muito mais, né, obviamente, e também por causa da matriz do gel que retém tripsina e queratina, e você precisa de mais tripsina também para digestão em gel, e só 5% da insolução. E aí você vê que o número de peptídeos identificados, peptídeos únicos, e o número de proteínas identificadas nas duas condições era muito parecida, apesar de um ser muito mais rápido em termos de análise do que o outro. Não é isso? Então aqui você tinha uma análise que era mais de 10 vezes mais rápida em solução do que em gel. Na verdade, mostrando o quanto que a digestão em solução você ganha em termos de eficiência em relação à digestão em gel. E aí a gente foi quantificar, né? Ah, não, isso aqui é mostrando primeiro que numa análise única, na digestão em gel, aqui o número de distribuição de peptídeos únicos, não é isso? A gente encontrou esse número de peptídeos únicos. E aqui, o quanto você cumulativamente tinha de peptídeos em cada análise de fatia do gel que você identificava. Ou seja, aqui você identificava 151, aqui você identificava mais uma quantidade de espectros de MS/MS, mas muitos deles estavam em comuns com esses aqui. E aqui, ó, sucessivamente, você ia ganhando bem pouquinho. Cada fatia que você digeria mais do gel, você ia ganhando só um pouquinho mais de informação em termos de peptídeos únicos identificados, não é isso? Tinha muita sobreposição em termos de informação de uma fatia do gel para outra fatia de gel. Então, em média, em gel, o mesmo peptídeo era identificado 4,5 vezes, em solução era só 2 vezes que você identificava o mesmo peptídeo na sua análise, não é isso?
E aí a gente fez a análise de cobertura de sequência das subunidades do complexo. As duas análises pegaram todas as subunidades do complexo, mas em solução a gente tinha uma cobertura sempre maior de sequência das proteínas das subunidades do complexo. Sempre uma cobertura bem maior de sequência do que a gente tinha na digestão em gel, não é isso? E aí a gente fez a quantificação usando aquele método dos 3 peptídeos mais intensos de cada subunidade do APC Complex, e aí a gente mostrava aqui em cada uma das subunidades, e principalmente as subunidades menores, o que acontecia? A quantificação dela, considerando a área do pico do extracted ion cromatograma, era muito maior em solução em relação a gel. Isso aqui é a razão entre a insolução e em gel. Então, sempre a razão era maior da quantidade que a gente obtinha daquele peptídeo no XIC em solução em relação em gel, mostrando então as vantagens da digestão em solução. Além disso, a digestão em gel, em solução, te dá uma quantidade muito maior de fosfopeptídeos que estão presentes, a quantidade de fosfopeptídeos que a gente identificava em solução em relação ao em gel, e os fosfopeptídeos que estavam no banco de dados, não é isso? Um número grande aqui de fosfopeptídeos não estavam nem presentes no banco de dados, não é? Então, a gente mostrou que, além disso, a digestão em solução te dava uma vantagem bem maior aí. O problema, aí a gente entra numa questão de que quando a gente faz uma análise do proteoma total, a gente tem, eu não sei se o Fábio já mostrou esse slide, mas aqui é o número de cópias por célula, o log do número de cópias por célula de cada uma das proteínas, ou seja, a abundância das proteínas, ou seja, o intervalo dinâmico da abundância das proteínas, e o número de proteínas aqui que a gente consegue medir, o número de cópias por célula, não é isso? Então, na verdade, a gente tem um intervalo dinâmico gigantesco aqui. Ó. A gente tem proteínas dentro de uma célula que tem 100 cópias e tem proteínas que a gente tem 10 a 6 cópias por célula, ou seja, uma quantidade muito grande. Então, será que eu consigo identificar essa proteína que está em quantidade muito menor numa matriz que contém proteínas que estão numa quantidade muito maior? Então, esse é um grande desafio da proteômica, não é isso? Então, como interrogar esse intervalo dinâmico? E, para conseguir interrogar isso, começaram a propor estratégias que é o que a gente chamou de target proteomics, né? Proteômica alvo dirigida, onde eu faço uma busca específica para algumas proteínas, que normalmente são proteínas menos abundantes, que estão ali presentes dentro da minha célula, mas que eu seto o meu instrumento para olhar para só aquela proteína em detrimento de todas as outras. E que se eu fizesse uma análise por Data Dependent Acquisition, num estilo shotgun, eu provavelmente não iria pegar essa proteína, porque eu ia ter um bias de identificação para as proteínas mais abundantes, não é isso? Então, foram desenvolvidas estratégias para olhar especificamente para proteínas, que são estratégias alvo-direcionadas, não é isso? Então, para isso, surgiu o que a gente chama de Target Proteomics, não é isso? Então, normalmente, na proteômica shotgun, você não tem uma hipótese pré-definida, não é isso? Você normalmente está olhando para todas as proteínas, para descobrir que proteínas estão diferentemente reguladas, para depois tentar entender o sistema, propor uma hipótese e aí depois testar essa hipótese. Então, a gente chama de Discovery Driven Proteomics, não é isso? Já no Target, não. Você já sabe o que você quer olhar. Então, eu quero olhar para uma via específica e eu quero quantificar absolutamente aquela via, uma quantidade precisa e ter uma resposta já com a minha hipótese proposta, testando a minha hipótese, não é isso? Um pouquinho, mas algumas estratégias, então, normalmente a estratégia de Target Proteomics é baseada no Selective Reaction Monitoring, o SRM, não é isso? E aí, o SRM, como é que ele funciona? Normalmente a gente vai usar instrumentos que são o QExact, Orbitrap, um QTOF, ou mais comumente, um triplo quadrupolo, não é isso? Então, esses instrumentos, que o triplo quadrupolo, você vai ver que é um design bem específico aí para esse tipo de quantificação. E como é que funciona, então? Ao invés de eu estar sempre selecionando precursores e fragmentando meus precursores, o que eu faço é selecionar o meu Q1 para isolar uma massa específica, que é a massa do meu precursor que eu tenho interesse. Então, os peptídeos estão entrando aqui no meu cromatograma, né? Eu separo no cromatograma e o HPLC acoplado ao meu espectrômetro de massa está fracionando esses peptídeos. Eles estão entrando no espectrômetro de massa, não é isso?
eu vou focalizar aqui normalmente, às vezes você não tem um Q0, né? Às vezes você tem direto um Q1. E aí, o que acontece? Eu isolo um precursor que eu já tenho interesse, que eu já adicionei na minha lista de proteínas que eu tenho interesse. Eu sei a massa daquele precursor. Então, eu desenho o meu equipamento para ficar o tempo todo olhando essa massa e selecionando essa massa, fragmentando essa massa. Aqui é uma célula de colisão, né? Um quadrupolo do tipo, o segundo quadrupolo aqui. E o terceiro quadrupolo filtra para especificamente um fragmento desse precursor aqui. Não é isso? Especificamente um fragmento desse precursor. Então, a gente chama de transição, não é isso? Então, a gente faz a transição entre o precursor, a massa específica de um precursor, e o quadrupolo é muito bom para isso, porque ele consegue, uma unidade de massa atômica, ele consegue isolar especificamente um precursor com uma janela de menos de 1 Dalton até. Você isola aquele precursor muito especificamente, fragmenta, e mesmo que tenha mais de um precursor ali, você vai olhar um fragmento específico daquele precursor que você vai usar para quantificação. E aí você usa isso aqui para quantificar especificamente aquela proteína que você tem interesse, não é isso? Em detrimento de todas as outras. E com esse tipo de aquisição, você aumenta muito a sensibilidade do seu instrumento, não é isso? Então, esse é o tipo SRM. Então, você tem o MS1, onde você analisa todos os precursores, o MS2, onde seleciona um precursor, fragmenta ele e analisa todos os fragmentos, ou o SRM, onde você tem um precursor, fragmenta esse precursor e olha um fragmento desse precursor aqui e compara nas diferentes corridas, a corrida 1, 2 com a corrida 3, em termos da área desse fragmento, desse peptídeo aqui, que foi fragmentado, que veio dessa proteína que estava inicialmente aqui, desse peptídeo, que foi fragmentado e que gerou esse fragmento aqui. Então, é muito específica a análise, né? Estou olhando um fragmento específico de uma proteína que foi isolada dentro de uma complexidade grande daquelas proteínas que estão sendo diluídas. É isso. Então, é dessa forma que eu uso para quantificar, né? Vou acelerar um pouco aqui, porque a gente já está estourando o tempo e eu quero abrir para perguntas. Infelizmente, esse ano o curso é um pouco mais acelerado, né? Eu posso usar também um método de aquisição bem parecido com o SRM, mas ao invés de selecionar um fragmento só da proteína, eu posso analisar todos os fragmentos ao mesmo tempo num Orbitrap em alta resolução, usando um QExactive, por exemplo. Então, eu tenho a fonte de ionização, eu fixo o MS1 numa massa específica, vou filtrar só essa massa que eu tenho interesse. Quando essa massa aparecer, ela vai ser fragmentada no HCD, vai gerar os fragmentos filhos e eu vou analisar todos os fragmentos aqui. E vou usar a massa desses fragmentos para quantificar e para fazer a quantificação da minha proteína, não é isso? Então, de forma específica aí. Isso aqui eu vou pular. Então, quero mostrar aqui, isso aqui são os papers, os algoritmos ou as ferramentas utilizadas para você selecionar peptídeos para fazer SRM. Então, por exemplo, eu tenho interesse em quantificar uma quinase específica. Aí eu vou lá no Peptide Atlas, por exemplo, e vejo experimentos de espectrometria de massas que já fragmentaram aquele peptídeo específico da minha quinase. Então, eu já escolho um peptídeo que ioniza bem, que eu já sei que ele vai ionizar bem, que ele fragmenta bem, e já seleciono os fragmentos que são intensos, que eu vou usar para minhas transições entre o precursor e fragmento. Então, eu já tenho essa informação. Aí vou lá no Skyline, vou desenhar as minhas transições no Skyline e vou para o meu instrumento, então, para fazer a quantificação específica daquela minha proteína. E melhor ainda, eu posso sintetizar um peptídeo pesado, isotopicamente marcado pesado, fazer o spiking da minha amostra, fazer o SRM do pesado e do leve e fazer uma quantificação absoluta do meu peptídeo. Então, além de eu fazer a quantificação em diferentes condições da minha proteína, eu faço a quantificação absoluta do meu peptídeo em condições diferentes da proteína. Entendeu? Então, é uma forma de você focar essa análise aí. Isso aqui, por exemplo, são as transições. Eu posso combinar. Eu não preciso olhar para um específico, durante um tempo específico, para um peptídeo só. Eu posso combinar peptídeos de fragmentos diferentes ao longo do tempo da minha cromatografia. Então, faço transições aqui, que eu vou olhar só durante um intervalo de tempo, porque eu sei o tempo de retenção do meu peptídeo. Então, eu sei que horas que ele vai sair na cromatografia líquida, e naquela hora eu digo para o instrumento só olhar para aquele peptídeo, ou olhar para pouquíssimos peptídeos durante o processo de aquisição de dados. E com isso, eu acelero a possibilidade
de identificar e quantificar mais de uma proteína, e várias proteínas. Aqui, por exemplo, tem, eu diria que, deixa eu ver, aqui deve ter umas 10 transições diferentes acontecendo, aqui mais umas 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80. Aqui eu diria que tem umas 150 proteínas, 150 peptídeos sendo quantificados ao mesmo tempo pelo SRM. E aí eu posso usar kits de tempo de retenção também. Então, para eu saber se a minha HPLC está com tempo de retenção preciso para eu desenhar o meu SRM naquela faixa de tempo, né, que a gente chama de schedule, o schedule que a gente faz do SRM, eu posso usar kits de tempo de retenção, ou seja, peptídeos que saem em tempo de retenções definidos para eu recalibrar o meu instrumento com esses peptídeos diferentes. Então, são kits comerciais aí da Sigma e da Pierce que a gente pode usar, né? Eu posso, como comentei com vocês, posso usar o SRM para quantificação absoluta. É só usar um peptídeo sintético marcado pesado e aí eu faço a razão entre o leve e o pesado daquele fragmento e aí quantifico absolutamente a minha proteína, não é isso? Isso foi usado num paper inicial em 2009 na Cell do Abersold, né? Ruud Abersold, que a gente já comentou também, onde ele quantificou todas as proteínas da via glicolítica e do ciclo de Krebs. Então, todas as enzimas envolvidas nesse processo, ele quantificou absolutamente em condições aeróbicas e anaeróbicas em Saccharomyces cerevisiae. E aqui, se a gente vê o número de cópias de células que ele quantificou proteínas que tinham 1 milhão de cópias por célula, até proteínas que tinham 49 só cópias por célula, usando o SRM. Então, ele parou de querer quantificar tudo numa análise shotgun proteomics e quantificou especificamente toda a pathway que ele estava interessado aí da via glicolítica. E por isso, obviamente, foi um paper na Cell, né? Foi a primeira vez que fez a quantificação absoluta de toda uma via glicolítica, de toda uma via dentro da célula, né? Isso, não só a via glicolítica, mas o ciclo de Krebs também e o ciclo do glioxolato. Então, todas essas vias, todas essas enzimas foram quantificadas. Aqui, mostrando a cor que está sendo mostrada aqui, é a abundância dessas proteínas aqui, com esse intervalo de cores aqui, com esse degradê de cores aqui. Então, você vê que tem proteínas que são muito abundantes e proteínas que são muito menos abundantes dentro da mesma via, dentro da célula. Não é isso? Deixa eu ver que horas são, se eu vou conseguir falar disso. Bem, eu acho que eu vou comentar por último aqui esse slide. Não, acho que eu não vou nem comentar esse slide, porque esse aqui é um slide, eu só vou comentar bem rápido. É um slide comparando o SRM, né, o RMM, num TOF-MS usando o SWOT, né? Então, na verdade, comparando o SWOT, que é aquela tecnologia que a gente mostrou anteriormente, onde eu fragmento por janelas e eu tenho, então, informação dos fragmentos de MS2 de todos os peptídeos, né? Isso, então, eu posso quantificar pelo MS2. Então, teoricamente, como eles vendem, obviamente que tem algumas limitações, é como se eu estivesse fazendo SRM de todas as proteínas dentro da célula. É algo que eu não consigo identificar todas, porque algumas têm um intervalo dinâmico no espectro de MS2 que complica, ou até espectros de MS2 que estão tão complicados em termos de fragmentos que o algoritmo não consegue identificar aquela proteína. Então, se eu comparo, por exemplo, em termos de confiabilidade, como eu consigo quantificar, a quantidade de proteínas que eu consigo quantificar por injeção de MS, a reprodutibilidade, a sensibilidade, a cobertura do proteoma, o intervalo dinâmico do SWOT, do Shotgun Proteomics e do Select Reaction Monitoring, do SRM especificamente, não é isso? Então, são estratégias diferentes. Então, aqui, eu consigo normalmente fazer a identificação no SWOT de 300 proteínas, quantificar elas, no Shotgun Proteomics, comparando da Mycobacterium tuberculose, onde você tem 4.000 ORFs presentes, não é isso? Você consegue, um SWOT, quantificar 300 proteínas, no Shotgun Proteomics, 1.000, isso aqui de 10 a 100 pelo Select Reaction Monitoring. Isso aí, obviamente, que já melhorou, né? Foi melhorando ao longo do tempo, mas nessa época que eles fizeram esse slide. Então, aqui mostrando aqui uma reprodutibilidade ótima no SWOT, uma reprodutibilidade bem baixa da quantificação no Shotgun Proteomics
uma reprodutibilidade melhor ainda no Selective Reaction Monitoring. É isso. Uma sensibilidade boa no SWOT, não é isso? Uma sensibilidade baixa, relativamente baixa, no Shotgun Proteomics, uma sensibilidade extremamente alta no Selective Reaction Monitoring, não é isso? E aí a cobertura do proteoma, aqui uma fração do proteoma que você consegue quantificar, aqui uma fração menor, e aqui uma fração muito específica daquele proteoma, mas em quantidades muito menores, não é isso? E aqui intervalo dinâmico de 3 a 4 logs de intervalo dinâmico, de 2 a 3 e até 6 unidades de intervalo dinâmico quando eu faço o Selective Reaction Monitoring. Então, mostrando que quando você foca o seu instrumento e otimiza o seu instrumento por uma reação específica, selecionada para alguns poucos específicos peptídeos que você quer quantificar, a sua sensibilidade aumenta muito, o seu intervalo dinâmico aumenta muito, a sua reprodutibilidade aumenta muito, mas o número de proteínas que você consegue quantificar é muito menor. É isso. Então, é um preço que você paga, obviamente, por isso, né? Pessoal, eu acho que eu vou fechar aqui. Depois eu vou deixar a apresentação para vocês. E aí vocês podem ver o que eu passei um pouco acelerado, porque a gente já está com mais de 3 horas aí. E eu vou desligar, então, a gravação e a gente vai para as perguntas aí. Tá bom? Então, vou fechar aqui.